Ei, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no Me Explica Essa História. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Já aproveita, já faz a sua inscrição para você ficar por dentro de tudo que eu fizer por aqui. Ativa o sininho com todas as notificações que aí você não perde nada. E se você já me conhece, já acompanha o meu trabalho, já deixa aquele like no início do vídeo para você não se esquecer. E sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Vídeo de hoje, invasões holandesas e governo holandês aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, para a gente entender o porquê dessas invasões terem ocorrido, como foi esse governo da Holanda aqui no Brasil, a gente precisa dar um pulinho lá na Europa e entender o que estava acontecendo lá que acabou fazendo essa galera vir parar aqui. Para isso, eu preciso que você se lembre do seguinte: a Holanda era uma grande parceira de Portugal na questão da produção do açúcar. Se você já assistiu ao meu vídeo sobre economia açucareira, sabe do que eu tô falando. A Holanda foi responsável pelo empréstimo de muito dinheiro aos nossos colonos aqui no Brasil que queriam empreender, queriam começar uma produção de açúcar, mas ainda não tinham capital. Então a Holanda investiu e financiou a construção de muitos engenhos aqui no nosso país. E além disso, ela era uma grande parceira na etapa final desse processo de produção do açúcar. Por quê? Nós, aqui no Brasil, produzíamos o chamado açúcar mascavo, que era vendido aos portugueses. Por que aos portugueses? Porque éramos colônia de Portugal, sujeito ao chamado Pacto Colonial. Então éramos proibidos de fazer negócio com qualquer outro país, podendo apenas comercializar aí com a nossa metrópole Portugal. Por sua vez, os portugueses revendiam esse açúcar para a Holanda. A Holanda era responsável por refinar o nosso açúcar, ensacá-lo e distribuí-lo pela Europa. Então era uma parceria extremamente lucrativa tanto para Portugal quanto para os holandeses. Mas o que vai acontecer? Em 1580 vai ocorrer a chamada União Ibérica. Temos vídeos sobre União Ibérica aqui no canal, vou deixar o cardzinho se você quiser saber um pouco mais sobre essa união, mas basicamente foi um período aí da história em que Portugal e Espanha estavam sob o governo do mesmo rei, Filipe II. Uma vez que o trono de Portugal ficou vazio, o rei da Espanha acabou aí conseguindo ampliar os seus domínios e passou a ser rei tanto de Espanha quanto de Portugal. Só que o que vai acontecer? Um ano depois da União Ibérica, em 1581, a Holanda, que na verdade ainda eram os Países Baixos, vão conseguir a sua independência da Espanha. Isso mesmo, a Holanda era uma colônia da Espanha, que já estava tentando se separar há um tempo e pela via armada, através de uma guerra, conseguiu se separar. A Espanha vai demorar um pouco mais para reconhecer a independência da Holanda, mas a partir de 1581 eles já se sentiam livres dos espanhóis. Mas a Espanha não deixou isso barato não. Ela ficou tomada por ódio e não aceitou essa independência da Holanda. Então o que a Espanha de Felipe II irá fazer? Vai fazer um decreto proibindo os holandeses de estabelecerem qualquer tipo de relação econômica com qualquer uma das colônias espanholas. Só que agora, com a União Ibérica, as colônias da Espanha não são só as colônias da Espanha, são as colônias de Espanha e de Portugal, incluindo nós, Brasil. Ou seja, Filipe II cortou a Holanda dessa parceria, desse negócio, extremamente lucrativo para os holandeses, que era o negócio do açúcar. Então, estrategicamente, ele cria esse decreto para atingir os holandeses. A Holanda, por sua vez, vai respirar fundo, mas já vai começar a tramar um contragolpe. Ela vai criar duas companhias importantes, as chamadas Companhia das Índias Orientais e Companhia das Índias Ocidentais. Duas grandes empresas que vão se envolver com sistema bancário, concessão de empréstimo, mercado de ações, compra e venda e toda a relação de comércio que vão existir entre os principais portos do mundo. E são duas empresas que vão funcionar tanto com capital privado holandês
como também estatal. E aí, qual será a grande reviravolta dos holandeses? Como eles vão conseguir se vingar disso que a Espanha fez? Eles vão nos atacar. Brasil. Os holandeses, em 1624, vão tentar tomar a nossa capital, Salvador, e não vão conseguir. Em 1625, serão expulsos pelas tropas espanholas com a ajuda de alguns colonos que moravam aqui e vão ser então expulsos do Brasil sem sucesso nessa dominação. Mas eles vão voltar 5 anos depois. Dessa vez, muito mais preparados, com uma infantaria, uma artilharia muito maior, e vão tomar a região maior produtora de açúcar, não só do Brasil, mas do mundo naquele momento, que era Pernambuco. Em 1630, então, os holandeses chegavam no Brasil. Só recapitulando para ver se ficou tudo claro, por que os holandeses vieram para cá mesmo? Porque, na verdade, eles estavam revidando essa medida espanhola que proibiu os holandeses de fazerem negócio com qualquer uma das colônias espanholas. Isso era uma vingancinha da Espanha pelo fato da Holanda aí ter conquistado a sua independência com relação aos espanhóis. E devido à União Ibérica, o fato de Portugal e Espanha estarem sob a mesma coroa, Brasil era também uma colônia de Espanha, fazendo então com que essa invasão fizesse sentido. Pelo menos assim eu espero, né? O que vai acontecer então? A partir desse primeiro momento que os holandeses chegam aqui no nosso país, eles vão tomar Pernambuco e pouco a pouco vão se alastrar também para algumas outras regiões do Nordeste. Num primeiro momento, os nossos colonos aqui, os brasileiros, tiveram certa aversão aos holandeses, até porque não estavam entendendo direito qual era o interesse dessa galera aqui. Então os holandeses tiveram muita dificuldade nesses primeiros anos, porque os brasileiros, naturalmente, foram bastante hostis com relação a essa invasão. Mas isso muda em 1637, quando o governo holandês, amparado pela Companhia das Índias Ocidentais, que dava todo o apoio econômico, quando eles enviaram para cá, então, um conde chamado Maurício de Nassau. E a partir de então, ele vai começar a governar o Brasil em nome dos holandeses. E ele vai conseguir cativar boa parte dos colonos. Por quê? Porque ele vai adotar uma série de estratégias que serão benéficas para as pessoas que moravam aqui. Como, por exemplo, ele irá conceder uma série de empréstimos aos nossos colonos, inclusive incentivando os brasileiros a construírem o seu engenho, a empreenderem, e empréstimos a juros muito baixinhos e com prazos extremamente longos para que esses brasileiros quitassem as suas dívidas. Além disso, a Holanda calvinista vai implantar no Brasil a tolerância religiosa, ou seja, a liberdade de culto a toda e qualquer religião e não mais apenas a religião católica, que era a única permitida no momento aqui no nosso país. Ele também vai dar um upgrade, vai fazer uma reforma urbana, principalmente em Pernambuco e mais especificamente em Recife, cidade escolhida por Nassau para ser a nova capital do Brasil, a sede do governo holandês. Inclusive, Recife foi apelidada aí de cidade Maurícia por conta de Maurício de Nassau, e ele vai fazer uma grande reforma urbana em Recife, vai construir uma série de prédios públicos, de teatros, até centros de pesquisas, e vai encomendar um tanto de pintores naturalistas, uma galera chiquetérrima da Europa vai vir para o Brasil, contratados por Nassau, para poder fazerem pesquisas, estudarem a nossa fauna, a nossa flora, escreverem sobre o nosso relevo e fazerem pinturas representando as belezas naturais do nosso país. E com isso, pouco a pouco, Maurício de Nassau foi ganhando a confiança dos nossos colonos. E a verdade é que os brasileiros passaram a gostar desse governo aqui, porque até então eles só estavam apresentando vantagens para os brasileiros. O que vai acontecer que vai acabar mudando o rumo do jogo? Em 1640, Portugal conseguiu colocar fim à União Ibérica através de uma guerra em que eles restauraram a sua própria coroa. Eles conseguiram se separar da Espanha e colocaram agora no governo uma nova dinastia em Portugal, que era a dinastia dos Bragança. Mas para conseguir essa liberdade com relação aos espanhóis, eles precisaram de ajuda. E os portugueses vão pedir ajuda aos holandeses, que tinham uma condição econômica e até mesmo militar boa. E com isso, eles fizeram um acordo, Portugal e Holanda. A Holanda
ajudaria então os portugueses, eles retomariam as parcerias econômicas e Portugal pediu também para que os holandeses, fossem embora do Brasil em um prazo de até 10 anos. Então os holandeses teriam 10 anos para poder retirar aí os seus homens do Brasil. Portugal não ia realizar nenhum tipo de retaliação e eles fingiriam que nada aconteceu, foi só um surto de loucura mesmo, esse período de União Ibérica, etc. Coloca uma pedra em tudo que passou e a gente recomeça daqui para frente. Só que nesse mesmo contexto, a Holanda vai se envolver em novos conflitos na Europa e um dos mais pesados dele, que foi a Guerra dos 30 Anos. E aí vai começar a faltar dinheiro para os holandeses. Eles precisam bancar muitas batalhas. O que eles vão fazer? Tanto o governo holandês quanto a Companhia das Índias Ocidentais vão mudar as estratégias aqui no Brasil e vão pedir a Nassau que comece a cobrar as dívidas dos brasileiros. E pior, aumentando em até 5 vezes mais os juros que eles tinham combinado com os brasileiros. E aí o Nassau se recusa a tomar esse tipo de postura porque sabia que os brasileiros, iam querer o pescoço dele se ele mudasse da água para o vinho a sua relação aqui no Brasil. Nassau é expulso, ele é retirado do Brasil pelo governo holandês, que de fato vai colocar em prática toda essa nova estratégia econômica de cobrança de impostos. Aí os brasileiros vão pirar, porque para eles agora passou a não ter mais vantagem nenhuma a presença holandesa aqui, muito pelo contrário, eles se sentiram enganados e traídos pelos holandeses. E em 1645, os brasileiros começam a se unir para expulsar os holandeses daqui. Nesse momento, Portugal vira casaca. Ele vira folha e decide que, na verdade, ele não quer manter mais essa trégua com os holandeses, não quer mais manter essa parceria, ele está mais preocupado em recuperar a sua colônia mais lucrativa, que era o Brasil. Então ele ignora o que ele acordou com os holandeses e apoia os nossos colonos com relação à expulsão dos holandeses daqui. Em 1645, então, vai ter início um movimento chamado de Insurreição Pernambucana, que só teve fim em 1654 com a vitória dos colonos, dos brasileiros, com o apoio de Portugal. E a partir desse ano, então, os holandeses foram expulsos definitivamente do nosso país e Portugal recuperou não só a sua coroa, com o fim da União Ibérica, mas agora também a sua colônia mais lucrativa e mais rentável, que era o Brasil. Qual será o problema? Esses holandeses, uma vez que eles ficaram alguns anos aqui no nosso país, eles aprenderam de cabo a rabo todo o processo de produção açucareira. E alguns historiadores dizem, inclusive, que eles chegaram a pegar algumas mudas das nossas canas de açúcar daqui. E quando eles são expulsos, a grande maioria deles não volta para a Holanda. Eles vão para a região das Antilhas, umas ilhas ali na região do Caribe, aonde eles vão começar o plantio de açúcar e todo o processo de produção açucareira, se tornando daqui a alguns anos o nosso principal concorrente, que vai nos afundar numa crise daqui a alguns anos, que vai ser a chamada crise do açúcar. Então, essa expulsão dos holandeses, por mais que tenha sido aí comemorada pelos nossos colonos e por Portugal, acabou saindo caro, porque iremos enfrentar uma grande crise por conta dessa produção açucareira dos holandeses na região das Antilhas, levando a uma crise no Brasil e, consequentemente, na economia portuguesa. Bom, se você entendeu tudo sobre as invasões holandesas e o governo holandês aqui no Brasil, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula, deixa alguma contribuição, coloca também as suas dúvidas, quem sabe eu não consigo te ajudar. Compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa dessa aula, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada que eu fizer por aqui. E eu te espero para um próximo vídeo. Um beijo e até lá!